Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo da saga da Páscoa, onde a gente está criando uma identidade visual para um mês inteiro em comemoração à Páscoa, que no caso é o mês de abril, que já está chegando. Então a gente vai lá para o Photoshop para a gente ir para a segunda parte, que é realmente colocar a mão na massa, e eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar o esquema da identidade visual nesse mês, tá bom? Então, bora lá! Gente, como vocês puderam ver aqui, eu refiz essa lista, que a gente tinha a lista anterior para essa lista agora, para a gente ver aquilo que a gente vai precisar, no caso, durante um mês. Aqui a gente tem os eventos da igreja, que são eventos que já acontecem, então a gente precisa respeitar todos esses eventos, mas adequando a nossa identidade visual neles, tá? O primeiro evento é a Santa Ceia, que no caso acontece todo primeiro domingo do mês, se não me engano. No caso, fica durante toda a semana, né? Para caso a pessoa não vá no domingo, pelo menos vai na quinta, vai na sexta, vai no sábado não tem sábado, mas vai durante a semana para poder tomar a Santa Ceia. E no caso, a Santa Ceia também faz sentido com a Páscoa. Eu não sei se vocês sabem, mas teve o início do plano de salvação, que foi quando Jesus foi para o monte ser traído. Antes ele teve a última ceia junto com os discípulos, então faz sentido a gente trazer a Santa Ceia para dentro do nosso design. Isso a gente vai ver mais lá na frente, tá? E também tem o terceiro domingo de missões. O terceiro domingo de missões, a igreja ela arrecada fundos para investir em obras missionárias fora do Brasil. Então a gente vai ver esse dia especial, que no caso é no terceiro domingo do mês. Então a gente vai ter esse evento e a gente vai adequar a nossa arte nesse evento, tá? Agora, beleza. A gente tem as 4 semanas separadas em simbolismo. No caso, os símbolos que vão abraçar essas semanas de abril. A primeira semana vai ser a da última ceia. Deixa eu só ajustar aqui. A primeira semana vai ser a semana da última ceia. Então, os símbolos vão ser o cálice e o pão. Esse cálice e esse pão, eu tive que buscar na internet uma outra imagem, porque eu não tinha naquele pacote que eu mostrei para vocês no último vídeo. Então, vida de design é assim, galera. Você vai pegando na internet, se esqueceu de alguma coisa, vai, busca. Tanto que nessas artes que eu fiz hoje, a gente tem algumas texturas novas e tem algumas imagens novas. Então, a gente teve esse período de pesquisa, porque enquanto eu estava fazendo, eu estava vendo que era necessária a imagem, eu fui lá e busquei. Mas todas as imagens que eu estou usando aqui, eu estou tirando do site FreePic, tá? Um que eu já instruí vocês a buscar imagens por lá. E as imagens são muito boas, galera. Eu super recomendo esse site, tá? Então aqui a gente vai ter a primeira semana focado somente no cálice e no pão. A segunda semana vai ser a vinda de Jesus. E essa vinda de Jesus, o símbolo vai ser o cordeiro, que é o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Então a gente vai ter esse símbolo do cordeiro na segunda semana. Então a gente vai focar somente no cordeiro e na arte que vai rodear o cordeiro. Então a gente vai ter essa segunda semana dele, tá? A terceira semana que vai pegar um pouquinho, porque é a Semana Santa. Normalmente fica na terceira semana porque a gente tem a Páscoa no dia 20, mas tem a Sexta-feira Santa, tem o Domingo de Ramos, então essas coisas a gente vai colocar na terceira semana, então vai ser bem puxado. Possivelmente a gente vai ter um episódio somente para a Semana Santa, então a gente vai bolando essa identidade visual justamente para essa semana em específico, tá? Na terceira semana, que é a Semana Santa, a gente vai ter os simbolismos de Jesus crucificado com a coroa de espinhos, que a gente já viu, que tem a foto dele lá no nosso pack de imagens. E também a gente vai ter uma cruz que simboliza a crucificação, porque aqui abaixo a gente tem alguns temas de que eles conversam e eles colocam durante essa semana, que no caso é porque Jesus morreu, tem um culto só para falar sobre isso. As horas da agonia, que eles consideram também as horas da agonia que teve Jesus na cruz, as 7 palavras da cruz proferidas por Jesus, então vai ter uma arte específica para cada uma delas, tá? E também tem o Domingo da Ressurreição, e o Domingo da Ressurreição, ele é parte da semana 4, mas eu coloquei aqui justamente para a gente não perder a linha de raciocínio dos temas que eles abordam durante a Semana Santa, tá? Então aqui a gente tem o símbolo de Jesus e a cruz, tá? Aqui na semana 4, a gente vai ter a vitória da igreja, que no caso é o Domingo da Ressurreição. Então, durante a semana da ressurreição, a gente vai ter como símbolo o sepulcro vazio. Então, a gente vai trabalhar com isso baseado na vitória da igreja, que no caso é a ressurreição de Jesus e o sepulcro vazio, tá? Então, eu listei aqui mais ou menos o que a gente ia fazer para justamente a gente ter essas informações escritas para a gente não se perder no meio do processo.
Eu confesso pra vocês que eu adiantei boa parte das artes. No caso, a semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, eu tava fazendo e tava bolando esse esquema. Então eu vou deixar pra vocês agora uma speed art de como eu desenvolvi a primeira ideia, que eu não gostei, mas eu criei uma outra ideia, só que pena que eu não gravei. Mas pelo menos vocês vão ver como foi a minha linha de raciocínio para poder criar essas imagens, tá bom? Então acompanhem aí. Como vocês puderam ver, essas artes eu criei durante uma tarde toda, mas infelizmente eu não curti muito. Eu vou mostrar aqui para vocês essas artes antigas e como ficaram as artes novas quando eu já esfriei a cabeça, quando eu tive esse momento de paz. E eu recomendo isso para vocês, gente. Quando o trabalho não estiver fluindo, sai, se distrai, vê um filme, até mesmo olha no Instagram referências e tudo mais, distrai a sua mente para que quando ela volte tranquila e renovada, tá? Para justamente você continuar o trabalho sem problema nenhum e pelo menos ter um norte daquilo que você está fazendo. Vocês podem perceber aqui que no cálice eu usei uma textura de preto e branco, tá? Antes ele era assim, mas com a textura de preto e branco ele ficou assim. Por quê? Não sei se vocês se lembram da imagem de Jesus que a gente vai ver lá na frente. Ele já é preto e branco, só que um preto e branco contrastado. Então ele tem um preto mais forte, um branco mais forte e dá pra ver certinho a divisória entre eles. Então eu quis trazer isso pra cá com um mapa de degradê. Esse mapa de degradê eu posso intensificar o branco dele, então vai ficar tudo que é branco na imagem de baixo vai ficar mais branco e tudo aquilo que também é escuro vai ficar mais escuro. Então eu tinha essa noção de como fazer esse preto e branco. Não simplesmente vir aqui, olha, na opção preto e branco, ficaria esse preto e branco lavado. Eu não queria esse preto e branco opaco. Eu queria realmente esse preto e branco aqui, um preto e branco completamente contrastado, tá? Para justamente conversar com as outras imagens. E isso vocês vão ver nas artes finais semanais de hoje, tá? Com a letra, com essa textura aqui que é nativa do Photoshop. Se vocês quiserem um tutorial só para fazer esse tipo de letra no Photoshop, eu posso fazer um vídeo também explicando sobre como formatar esse tipo de letra, mas vocês podem ver aqui, ó, que aqui tá a camada de texto. Então se eu quiser colocar um S aqui, eu coloco e vai ficar na mesma textura, tá? Então se vocês quiserem um tutorial de como aplicar esse efeito em qualquer tipo de fonte, é só vocês comentarem aí embaixo que eu posso fazer em específico vídeo sobre isso, tá? Mas a gente vai focar nessa coletânea de vídeos apenas na identidade visual, tá? Bora fazer um comparativo aqui rapidinho. A primeira semana que era assim, a gente tem ela assim. Antes e depois. Antes e depois. Aqui a gente pode notar que o efeito da letra ainda permanece. Eu só aumentei a figura do cálice e do pão, mas eu ainda vou trocar esse pão, tá? Porque tá parecendo uma pedra. E aqui as estrelas eu fiz um padrão nelas de linha. No caso, elas não são elementos, elas são um padrão que
faz o contorno na imagem. As cores vocês podem notar que estão na letra, estão no fundo. E lembra daquele preto que não é o preto absoluto? Ele tá aqui também, aqui no fundo, com essa textura de pano, que eu também puxei da internet. E como trabalhar com textura, eu posso fazer um vídeo também separado sobre isso, tá? Aqui eu trouxe a logo da instituição, né, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. E aqui a logo do mês da Páscoa, com também fazendo junção com a Santa Ceia, tá? Então essa daqui é a arte antes, essa daqui vermelha, e essa daqui é a segunda arte, que no caso é a que prevaleceu e que a gente vai utilizar durante todo o decorrer do nosso vídeo. A segunda semana é essa daqui, que também tinha uma arte muito flat, era uma arte bem com curvas e também com objetos muito sólidos, somente a cor da logo que ficou com essa textura aqui de metalizada, mas vocês podem perceber que aqui a coroa de espinhos, ela é uma cor só, e eu queria isso também no novo design, juntamente com o cordeiro. Então esse daqui era o antes e esse daqui é o depois. Eu coloquei aquele vermelho nosso no fundo com essa textura com formas geométricas um pouco onduladas. A coroa de espinhos veio para cá, mas fazendo um contorno do centro do cartaz. Coloquei o cordeiro no centro com a mesma textura, gente, do copo de vinho. Vocês podem ver aqui o mapa de degradê. Antes ele era colorido, que eu acho que também funcionaria super bem, mas como a gente precisa manter uma coerência de todas as imagens precisam estar no mesmo estilo, então eu coloquei aqui também um mapa de degradê para ele, tá? Eu coloquei essa forma geométrica. Gente, nesse cartaz, na segunda semana, eu vou trabalhar somente com formas geométricas, tá? E formas planas. Então a coroa tá de uma cor só, o fundo tá com uma cor só, o mês da Páscoa tá somente com uma cor que é o branco e dentro do círculo tá vermelho, e a logo do quadrangular aqui na lateral, tá? Essa vai ser uma semana mais flat, mais formas geométricas, e a gente vai ver isso durante a nossa padronagem das mídias sociais, tá? A terceira semana, que era essa daqui, que era da Semana Santa, eu me esqueci de falar pra vocês que lá atrás tem a figura da cruz, só que eu coloquei muito desfocado porque eu queria trazer destaque para Jesus aqui na frente. Só que quase não dá pra ver a cruz lá atrás. Então, na Semana Santa, que vai ficar permanente agora, a gente vai ter essa arte aqui. A gente trouxe a padronagem dos brilhozinhos também. Semana Santa, porque Jesus morreu, mas esse tema vai poder mudar por conta dos outros temas que a gente tem aqui, que são as horas da agonia, as 7 palavras da cruz e tudo mais, tá? Mas aqui ficaria o tema. A gente trouxe a imagem de Jesus e aqui atrás a gente tem a figura da cruz juntamente com a cor vermelha. Então tá trazendo um destaque para ela, mas não diretamente, tá? E aqui a gente tem a logomarca do mês da Páscoa e da logo da quadrangular. A última semana, que no caso é a semana 4, que é a vitória da igreja, com o sepulcro vazio está, eu trouxe aqui a imagem realmente do sepulcro. O sepulcro vazio, aberto, eu coloquei esse brilho também. Eu tive que fazer um trabalho nele para justamente ter esse destaque. Então eu tive que recortar ele bonitinho, tive que colocar esse brilho, ó. Vocês podem ver que dá um belo gif, o brilho aumentando e diminuindo. Aqui no cantinho a gente tem também da cruz de Jesus e dos bandidos, então tem essa referência, então conversa muito bem com a imagem anterior. A vitória da igreja aqui em cima tem também a textura das letras, que está presente durante toda a identidade visual, e no fundo a gente tem a coroa de espinhos, ou seja, já passou essa parte da crucificação, eis que Jesus Cristo ressuscitou. E aqui embaixo a gente tem a logomarca da igreja e a logomarca do mês da Páscoa. Esse daqui, gente, uma coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte: lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que a gente precisa respeitar se isso for um telão de fundo? Então, aqui a minha ideia foi o seguinte: a gente respeitar a parte de baixo dos cartazes, assim no caso que vai para o telão. Ou seja, vocês podem notar que aqui embaixo não tem muita informação nessa área aqui, somente o pão e o cálice, mas isso não vai interferir na pessoa que estiver aqui na frente, no centro possivelmente. Então atrás da pessoa vai ter, eles vão ter essa visão aqui, ó. Basicamente essa visão aqui. Vai dar pra ver que tem uma arte de fundo, mas é uma arte bem neutra, tá?
A mesma coisa a gente vai ter na semana 2. Na semana 2, eles vão ter essa imagem aqui, ó. Vai dar pra ver que é um cordeiro de fundo, mas vai ter como destaque a cor bege aqui, ó, tá? Então, é para fazer uma moldura realmente. Então, a gente procura não trazer muita informação para a parte de baixo, onde vai ficar as pessoas, o circular de pessoas, tá? Então, a logo eu coloquei para cá para cima, a logo da quadrangular eu também coloquei mais para cima, tá bom? Para justamente não ficar muita informação atrás da pessoa que estiver ministrando. Aqui também eu não coloquei logo aqui, eu não coloquei nenhuma informação, gente, guardem isso. Não coloque informação nas extremidades do cartaz. No caso, muita informação nas extremidades tira muita atenção de quem está na frente desse cartaz. Então, aqui eu não coloquei nem aqui e nem aqui em cima, eu coloquei realmente no centro. Isso daqui vai ficar acima da pessoa. Vai dar para as pessoas lerem, vai dar para a pessoa perceber como é a arte, mas sem tirar o foco de quem está no centro, tá? E aqui também, no caso, o último, eu quis trazer aqui esse chão do sepulcro, porque eu não cortei certinho no sepulcro aqui e coloquei ele como elemento central, porque eu queria que fosse um cenário. Esse cenário, a pessoa que ficar aqui na frente, ela vai realmente ficar bem no centro, como se tivesse vindo caminhando de fora do sepulcro e ficando na frente do telão. Então eu achei essa jogada bem legal de se fazer. Vocês vão poder ver também quando tiver ao vivo na transmissão. Eu vou estar compartilhando também com vocês, para justamente vocês verem como é essa identidade visual na prática. Então aqui vai dar para ver a pessoa passando por aqui, tendo como cenário a cruz lá atrás, tendo as montanhas como cenário e, claro, ficando aqui no centro com a porta do sepulcro aberta. Então essas são as 4 artes semanais que a gente vai ter, e no próximo episódio a gente vai desmembrar essas imagens para justamente adequar em outros materiais de design, tá bom? Como as molduras, como os cartazes promocionais, as postagens, os vídeos que vão sair. Então a gente precisa ter essas artes desmembradas justamente por conta disso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui de como é a linha de raciocínio para criar a identidade visual realmente. E daqui a gente já pode também adequar para outras plataformas. Então, na próxima aula a gente vai ter realmente, vai tirar as camadas daqui, vai readequando, vai montando junto a arte nas outras telas que é necessário mídia. E para isso eu gostaria que você comentasse aqui se você está gostando dessa série, se você tem dúvida, você pode colocar aqui que no próximo vídeo eu posso estar trazendo a resposta. E se você quiser um tutorial mais específico, eu posso fazer, não com esse agora, porque está em cima da hora e eu preciso entregar, mas eu posso também trazer outros assuntos baseados nos designs. Então é só você colocar a sua dúvida aqui embaixo nos comentários, se inscreve no meu canal, curta esse vídeo para saber que você curtiu esse tipo de conteúdo. Não se esquece de compartilhar com quem você conhece, na sua mídia da sua igreja, com seus amigos que trabalham com arte, para você também colocar em prática a sua criatividade também e aprender com os erros, porque querendo ou não, eu tive uma primeira ideia, não funcionou, eu investi mais e surgiu ideias que eu gostei. Então tudo vai na questão de você realmente estar disposto a aprender com os erros e não desistir e continuar criando, tá? Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais para você ir acompanhando como é que tá ficando as artes, e também eu vou estar compartilhando lá quando a igreja realmente está utilizando essa identidade visual durante o mês de abril, para vocês verem como é na prática, como eles estão usando, tá bom? E é isso. Um beijo, galera, e até mais.